senhoras e senhores, nossos associados e convidados conectados conosco nessa tarde, boa tarde. Estamos encerrando o nosso 4º dia de sessões, uma verdadeira maratona virtual, com a entrega do prêmio Patente do Ano. A ABPI lançou, nesse ano de 2020, o prêmio Patente do Ano. Nessa primeira edição, foi premiada a melhor patente para o combate à Covid-19. O objetivo foi premiar o trabalho de profissionais que reconhecem a importância da propriedade intelectual e buscam proteção no Brasil de suas criações. A premiação contou com a valiosa contribuição e apoio do INPI, e a avaliação ficou a cargo de uma comissão julgadora que levou em conta potencial para geração de benefícios sociais, impacto ambiental, potencial para geração de benefícios econômicos, internacionalização da proteção e participação de inventores brasileiros. Vamos conhecer o vencedor da nossa primeira edição e eu passo, portanto, a palavra para a doutora Liane Lage, diretora de patentes do INPI, para a entrega virtual da premiação. Tá assim. Doutora Eliane, a senhora tem que habilitar o microfone. Ok. Obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada, ABPI. Primeiramente, eu quero dizer que estou muito feliz em estar aqui representando o INPI na entrega desse prêmio. Eu me sinto orgulhosa por vários motivos e quero compartilhar com vocês. Pelo sucesso desse evento, pois a BPI conseguiu, no meio de uma pandemia e com muita eficiência, promover um dos mais importantes eventos do Brasil em propriedade intelectual, sendo um sucesso nos temas escolhidos, nos palestrantes. Fui informada que teve mais de 1.300 participantes, sendo 20% da indústria. E olha que legal, com um incrível número de estrangeiros, 240. É o Brasil mostrando o seu potencial em propriedade intelectual para o mundo. Faço aqui uma referência a Ricardo Boclin pelo seu esforço para fazer acontecer esse prêmio, pois entendo que é um prêmio de extrema importância. Pelo momento também que é emblemático, pois meio a esta pandemia, o primeiro prêmio de inovação da BPI mostra ao mundo que o nosso potencial inovador estava latente e estamos a postos para mudar a nossa história. Que venham muitos prêmios pela frente. Pelo envolvimento do INPI, que a cada dia me traz mais orgulho de fazer parte. O apoio do INPI com a participação da academia, que na coordenação do professor doutor Ricardo Rodrigues, formou uma comissão julgadora de alto nível, constituída por 3 renomados professores. Professora doutora Adelaide Maria de Souza Antunes, professor doutor Alexandre Guimarães Vasconcelos e professora doutora Yolanda Marguerita Fierro, que com total isenção avaliou os quesitos que a Érica já falou, mas eu acho que vale a pena repetir. Nós estamos falando de um potencial para geração de benefícios sociais, impacto ambiental, potencial para geração de benefícios econômicos, 30% nessa avaliação, a internacionalização da proteção e a participação de inventores brasileiros, né? Esta é uma parte muito legal. E, finalmente, a minha felicidade em fazer parte da entrega de um prêmio à minha universidade de origem, pois eu estudei na UFMG. E, ao final da análise, a vencedora geral foi a patente PI 09032665, intitulada Método e Sonda de Aspiração Endobronquial de Secreções, tendo como titular a Universidade Federal de Minas Gerais. Aos inventores, Marcos Pinotti Barbosa, em memória, Shirley Lima Campos, Cleison Bruno Santos Vilmeiro e Daniel Neves Rocha, o meu especial cumprimento e o desejo de que este seja o início de uma trilha de inovação promovida pela equipe. Parabéns ao grupo, parabéns a todo, parabéns ao UFMG e entregamos assim o nosso prêmio virtual, né? É um mundo totalmente diferente.
Érica, onde está o nosso Sim. prêmio? Doutor, a Universidade Federal vai receber o prêmio e, portanto, passamos a palavra a ele, que está conectando agora. Sim, estamos localizando. Pedimos um pouquinho de paciência, que há uma dificuldade técnica aqui para colocá-lo na tela, mas já já ele vem para nos prestigiar e receber seu prêmio, doutora Eliane. Um minutinho. Meu primeiro prêmio a ser entregue. Finalmente, tudo certo. Com a palavra o doutor Gilberto. Ele está... Gostaria, então, em nome da UFMG, receber esse prêmio. Professor Pinotti é o professor que é um mentor para todos nós, colega da Escola de Engenharia, inspirou várias gerações aí de estudantes. Para termos uma ideia, ele lecionou aqui, né? Lamentavelmente, nós perdemos a companhia do professor Pinotti, mas para dar uma ideia da dimensão, da inspiração que ele gera com os nossos alunos, a gente pode mencionar o fato de 2 empresas formadas por ex-alunos terem sido adquiridas pela GE Healthcare, que hoje tem uma planta aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos co-inventores, né, o professor Clayson, hoje é um colega nosso, e isso somente sublinha, né, essa ênfase que nós temos aqui na parte de aplicações em saúde. Então, é com muito prazer aqui, uma honra para mim estar aqui recebendo, em nome destes inventores, esse prêmio que é muito caro para nós da UFMG. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a todos o convite. Muito obrigado. Sim. Hoje nós temos a homenagem virtual, mas em breve os senhores receberão a placa em versão física na universidade. Nossos parabéns e muita felicidade pela participação e pelo prêmio que nós estamos tendo a oportunidade de entregar. Muito obrigada. Bom, passamos agora à plenária, que vai debater a propriedade intelectual sob a ótica internacional. A necessidade de se estabelecer um sistema internacional de reconhecimento de direitos de propriedade intelectual antecede em muito o processo acelerado de integração econômica e social e cultural que, desde as últimas décadas do século XX, chamamos de globalização. 100 anos antes de percebermos que a aceleração dos transportes e das telecomunicações nos inseriria num mercado sem fronteiras, já ficava clara a necessidade de se criar algum mecanismo que conferisse aos escritores, artistas, inventores e empreendedores a possibilidade de negociar suas obras com o menor risco de terem o resultado de seu trabalho intelectual apropriado por free riders.
Ademais de injusto para com os trabalhadores intelectuais, o desrespeito ao direito dos inventores, criadores de marcas e desenhos industriais inovadores, escritores e artistas, era percebida como um entrave à mais rápida disseminação das novas técnicas industriais e do conhecimento técnico e artístico de maneira geral. Da recusa de inúmeros inventores de exibirem suas criações na Exibição de Invenções de Viena, em 1873, resultou nas negociações que levaram à criação da União da Convenção de Paris, em 1883, e de Berna, em 1886. Em 1893, criou-se o BIRP para administrá-las. Países signatários estenderam a cidadãos de todas as nações participantes os mesmos direitos garantidos aos seus cidadãos. Ao longo do século XX, a propriedade intelectual foi se tornando cada vez mais central na agenda comercial dos países. As patentes originadas em um país eram rapidamente depositadas também nos demais países com capacidade industrial avançada. A harmonização de critérios para a concessão e a colaboração entre escritórios nacionais de patentes tornou-se uma necessidade evidente para facilitar a vida dos usuários e evitar atrasos nos exames de marcas e patentes. Assim, ainda na década de 40, Bélgica, França, Luxemburgo e Países Baixos resolveram criar um centro comunitário para a realização de buscas de anterioridades para a concessão de patentes. O Instituto Internacional de Patentes, ou Institut International des Brevets, na sigla em francês. Aos 4 países fundadores, outros 5 se juntariam um pouco mais tarde. Tal como os fundadores, a motivação dos novos membros era evitar a necessidade de se criar, em cada um deles, grandes escritórios nacionais com centenas ou milhares de examinadores de patentes, assim como facilitar os procedimentos para inventores e empresas inovadoras. Na década de 70, 2 acontecimentos marcaram de maneira importante a trajetória de constituição de um verdadeiro sistema internacional de propriedade intelectual. Em 1970, o BIRP, um mandato ampliado para negociar novos tratados, é convertido na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, que de imediato contou com a adesão dos países membros do BIRP e continuou a expandir-se. O novo mandato autorizava que se conduzissem esforços multilaterais que resultassem em maior harmonização de leis, normas infralegais e procedimentos e facultassem o compartilhamento de trabalho entre escritórios nacionais. Em 1973, o Institut International des Brevets transforma-se no Escritório Europeu de Patentes, amplia seu mandato e recebe progressivamente a adesão de novos membros. A globalização avançada. As discussões no GATT, originalmente concebido como um órgão destinado a conter tarifas de importação elevadas como principal mecanismo de entrave à expansão do comércio, abordam temas muito mais amplos. O comércio de bens físicos é cada vez mais dependente da adequada proteção dos bens intangíveis a eles associados. Abre-se o caminho para a discussão de um tratado de harmonização global de direitos de propriedade intelectual. O Acordo de TRIPS viria a ser um dos pilares da Organização Mundial do Comércio, finalmente criada em 1995. Nesse espaço de tempo, a OMP aprofundou seu esforço de harmonização e simplificação de procedimentos. Foram criados tratados em todos os campos da propriedade intelectual que resultaram em efetiva colaboração entre os escritórios nacionais e regionais de concessão de direitos e em simplificação para os usuários. Essa trajetória não está interrompida. Para falar de seus novos rumos, teremos nesta última plenária do 40º Congresso Internacional da BPI depoimentos de importantes personalidades do mundo da propriedade intelectual. Eu passo a palavra, então, ao nosso presidente, moderador nessa tarde, do Dr. Luiz Edgar Montauri Pimenta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para encerrar esse 40º Congresso da BPI com vocês todos. E antes de mais nada, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes dessa tarde, eu vou ler aqui um breve resumo deles, iniciando
pela Megan Carpenter. A Megan Carpenter is Dean of the University of New Hampshire, Franklin Pierce School of Law, which has been a top-ranked school in intellectual property around the world for 3 decades. Dean Carpenter is a thought leader. Escola reconhecida no mundo inteiro em propriedade intelectual. Ela tem uma experiência vasta na construção de instituição, do conceito à execução. Ajudou a estabelecer programas de educação em vários campos. Recentemente, ela liderou a criação de legislação, um programa de legislação na área especializada do direito. Foi concebido para fazer a educação em direito acessível para aqueles que trabalham no setor de propriedade intelectual. Inovação incluiu a publicação de um livro, incluindo empreendedorismo, entre outros assuntos. Ela tem várias publicações nas revistas especializadas e na revista de Desenvolvimento e Direitos Humanos da Faculdade de Yale. Ela também praticou direito em um escritório de advocacia. Depois dela, ouviríamos o Dr. Antônio Campinos, que é presidente do Instituto Europeu de Patentes, o EPO. O Antônio Campinos tornou-se presidente do EPO em julho de 2018. Antes disso, ele foi diretor executivo de 2010 a 2018. Atuou também no INPI de Portugal, como diretor de marcas e depois presidente no ano de 2005. Ele também foi nomeado para um mandato de 5 anos como presidente do Conselho Administrativo do Centro de Estudos Internacionais da Propriedade Intelectual, CEIP, na Universidade de Estrasburgo. Em 2017, foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade de Alicante, na Espanha. E, para finalizar, dentro dos nossos palestrantes, ouviremos o Dr. José Graça Aranha, que é diretor sênior da OMP, conhecido de todos nós. Ele é formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Direito pela própria Franklin Pierce Law Center, e ele é ex-presidente do INPI, professor de Direito, advogado e diretor regional do escritório da OMP, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Tenho o privilégio de trabalhar na Avenida Atlântica, de frente para o mar, Praia de Copacabana. Isso é para poucos. Mas vamos lá. Eu vou, então, passar a palavra a Dean Carpenter. Dean, the word is with you. Please go ahead. Your microphone. Yes, Dean, the microphone is mute, please. Obrigada. Ela fala obrigado em português. Muito feliz por estar aqui. Ela fala também em português. Meu nome é Megan Carpenter, reitora da Universidade de Franklin Pierce, em Hampshire. É um prazer estar aqui hoje com colegas estimados. E eu gostaria de ver aqui como eu vou conseguir passar os slides. Ver se está funcionando. Muito bem. Para o encerramento desse congresso, eu fico pensando que esse evento é um testemunho da importância da transformação digital das nossas economias, das nossas vidas e, principalmente, durante esse período de pandemia. A propriedade intelectual sempre foi importante. Um arcabouço para a inovação e a criação. À medida que entramos na transformação digital, através do comércio eletrônico,
a importância vai aumentando. É a resposta para muitos desafios que temos no mundo inteiro. E ter uma perspectiva internacional das questões de PI nos ajuda a transformar desafios em oportunidades, como advogados representando nossos clientes e também estudantes de direito, porque é mudança o tempo todo, precisamos buscar oportunidades que nos deem uma perspectiva global. Precisamos refletir e garantir que essas oportunidades estejam disponíveis para nós e partamos em busca delas. Vou falar de duas coisas. Vou falar dos nossos desafios e o papel da PI na inovação. Depois vou continuar falando das experiências educacionais que precisamos oferecer no mundo inteiro, de forma que nós, como advogados, estejamos preparados para enfrentar esses desafios e transformá-los em oportunidades. Uma das coisas que realmente me chama a atenção atualmente é que o sistema legal de propriedade intelectual é cheio de incertezas, no entanto, está no coração das coisas, dos desafios que enfrentamos, como o arcabouço legal, que envolve a criatividade humana, é relevante em todos os setores da economia e dá a base para a inovação. As transações em PI, com as quais trabalhamos o tempo todo, é um sistema para movimentação de inovação no mundo. Então, esse painel tem um foco internacional. Então, eu gostaria de dar só uma pincelada na situação dos Estados Unidos. 1/3 das indústrias, dos setores nos Estados Unidos tem um componente muito importante de propriedade intelectual, 38% do PIB americano, e os empregos estão crescendo tão rapidamente ou até mais rapidamente do que a média nacional. Então, os salários também estão aumentando nos setores vinculados à propriedade intelectual e também um número muito grande de alunos se formando nas áreas de exatas. Há também um número grande de startups que estão aumentando e espera-se que nos anos após a pandemia esse número continue a crescer. No mundo inteiro, numa escala global, vemos o mesmo tipo de crescimento, informação, conhecimento e PI são os motores da economia no mundo. As oportunidades de trabalho relacionadas à PI estão aumentando. PI, tecnologia, é muito importante nos mercados comerciais. Então, construir pontes, ele acaba construindo pontes e derrubando pontes. É essencial para as economias industriais. E quando a gente pensa em questões de sociais, justiça social, acesso à justiça e, principalmente, acesso a atendimento médico, assistência de saúde, PI é muito importante e também tem áreas relacionadas, adjacentes. Vou falar também de dados e privacidade. Os governos nos países que desejam estar na liderança e que quiserem se recuperar depois da pandemia precisam entender o papel da PI. E quem é importante nisso? Os advogados. Todos nós precisamos compreender as conexões interdisciplinares e os componentes de PI. Nós não estamos falando de grupos separados, de silos separados. Estamos falando de que o que ficou evidente com a pandemia, e principalmente nos últimos dias, nos últimos 4 dias durante os painéis, o papel crucial que os advogados têm na sociedade civil, principalmente em momentos de caos. E PI pode trazer soluções para tudo isso. Por exemplo, as questões de paz e segurança, fake news, privacidade, é muito importante na era digital, prover informação precisa para as pessoas que precisam. Então, a PI pode ajudar através da pandemia, seja para vacinações,
Organização Mundial da Saúde, tecnologias de ensino, como estamos utilizando atualmente, agora, nesse momento, que podem atingir tantos locais no mundo. Estamos ajudando a influenciar as políticas de saúde. Eu vou falar sobre alguns dos desafios que enfrentamos agora. O desenvolvimento global, a interdisciplinaridade que aumenta, que vemos na nossa prática, dados e privacidade, e eu não poderia deixar de falar de saúde pública. Então, em primeiro lugar, vamos passar ao desenvolvimento global. A transição dos recursos anteriores da antiga economia para uma nova economia de inovação impacta a segurança nos países. É muito importante para as economias terem sucesso, não somente em termos de inovação, mas em termos globais. Então, estamos trabalhando, quando eu penso em cada país, parece que a gente está em selos separados, mas, na verdade, estamos trabalhando através do mundo, fazendo uma transição de uma economia com base em commodity, com uma nova economia baseada em conteúdo, conhecimento e PI, e essa transição é muito importante. Os países não industrializados são dependentes de recursos da antiga economia. Precisamos ajudar os países nessa transição. Há tantas coisas interessantes, tanta criatividade humana, é preciso criar sistemas que apoiem a criatividade, tanto no nível nacional quanto global. Quando a gente fala de recursos minerais, que a economia, das quais a economia depende, dá uma grande oportunidade de crescimento em mercados não explorados. Então, há um setor de empreendedorismo gigante, e isso apareceu nos últimos dias. Então, desenvolvimento de parcerias, investimento é crítico. Então, os debates que aconteceram aqui no BPI são muito importantes. Nós não podemos continuar daquela maneira antiga. Nós podemos, como advogados, construir uma ponte para aumentar a capacidade de inovação. Então, o desenvolvimento de parcerias pode aumentar o acesso à inovação em agricultura, à saúde, energia, tudo pilares para o crescimento econômico. E isso também tem a ver com universidades. Eu vou falar disso várias vezes. Apoiar universidades com programas de empreendedorismo, educação global, para compreender como os sistemas de PI mais avançados funcionam. A capacidade em diferentes partes do mundo vai acelerar tipo de inovação necessária no mercado e vai levar a soluções que poderão ser mantidas. Então, o exemplo da saúde pública é ótimo nisso. Segurança alimentar, aumentar as oportunidades educacionais em carreiras e, principalmente, impulsionar o desenvolvimento econômico em termos de conhecimento e recursos. Novos mercados podem ser impulsionados, assim como o conhecimento local. Isso vai permitir que as economias se desenvolvam de uma forma mais ampla e local. E isso me leva para uma segunda tendência que eu estou vendo internacionalmente. Trata-se de uma outra oportunidade para nós. O que nós precisamos fazer é cada vez mais pensar em PI como sendo algo interdisciplinar. As questões de propriedade intelectual e inovação, nós temos que pensar como advogados entre as conexões que existem, não apenas as várias áreas separadas do direito. Quando eu comecei a trabalhar há 2 décadas atrás, nós imaginávamos um pouco a especialização e o foco em patentes, entretenimento, direito autoral. Agora, no entanto, e isso vai, inclusive, entrar na segunda parte do que eu vou falar hoje, quando
falar sobre educação, mas algo que eu observei sobre o programa da ABPI nesse congresso foi que realmente salientou as conexões existentes entre os campos adjacentes à API. E eu não queria deixar de reconhecer isso, porque eu acho que justamente esse é o futuro. A gente falou aqui antes dos grupos, mas agora a gente não tem mais aquilo de ser uma pessoa exclusiva para a patente, trabalhar exclusivamente como patente. Cada vez mais há uma sobreposição em termos de interdisciplinaridade. Nós temos que ver essas conexões e focar justamente nas conexões, porque as oportunidades estão aí. E eu acho que isso é algo que vai aumentar cada vez mais. Nós vimos isso a cada dia dessa conferência. E eu espero que nesse painel final vocês me permitam essas considerações. Eu acho que as questões econômicas, as sobreposições em padronização, 5G, licenciamento, blockchain, e desenho industrial para os interfaces gráficos. Eu estou vendo outras formas de IPI emergindo naquilo que nós tínhamos anteriormente, em termos de, por exemplo, um painel só de um assunto ou outro. Então, nós temos esse exemplo de convergência e poder gerenciar essa convergência para os nossos clientes é fundamental. O painel pode ser sobre invenção, mas vai ter implicações para direito autoral, assim como todos os elementos que nos permitem atuar em inteligência artificial. E aí vem toda uma camada de atuações em propriedade intelectual. É um diagrama que a gente mostra aqui nesse slide, e a gente vê essa sobreposição. E para nós sermos os mais bem-sucedidos como advogados nessa transformação digital, nós temos que pensar sobre essas conexões. E acho também que, como parte dessas discussões, eu escuto equipes que falam que o sucesso vem quando você consegue envolver pessoas de outras áreas disciplinares. No outro dia eu li um artigo que falava sobre a pesquisa compilada por cientistas, por psicólogos, por economistas, mostrando que esses grupos diversos, pessoas que levam perspectivas diversas, de diferentes áreas, tendem a ser mais inovadores. Eu diria que não apenas a gente está vendo a questão interdisciplinar, mas nós estamos beneficiando os nossos clientes com isso. E acho que nós vamos nos sobressair na medida que pudermos reunir mais equipes de pessoas com perspectivas diferentes. Sem esse tipo de diversidade, é mais difícil chegar à inovação e as iniciativas podem ser interrompidas e ficar paradas. Então, eu acho que vale essa observação sobre como lidar com essas equipes daqui por diante. Eu queria também, de forma tangencial, ou pelo menos em linha com o que eu estou falando, sobre a privacidade de dados. Grande parte do Congresso e a chave para a transformação digital envolve a privacidade de dados. É uma questão local e uma questão global. No ano passado, eu me encontrei com líderes de grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, nos Estados Unidos, também pessoas da China, da Coreia. E para cada empresa eu perguntei quais são as questões emergentes que vão necessitar de maior formação de advogados para poder lidar. Alguns deles tinham, inclusive, sido alunos de nossa universidade. E a resposta foi em uníssono: dados. Qual é a questão que vocês enfrentam agora e vão enfrentar mais no futuro? Dados. O que a gente tem que lidar mais nas universidades? Dados. O que vai distinguir quando você está se candidatando para uma posição? Uma facilidade em lidar e pensar sobre dados. Então, nessa transformação digital, as pessoas, às vezes até mesmo sem saber, estão produzindo volumes imensos de dados em bases diárias. Cada vez mais nós estamos tendo que lidar com sistemas, assim como os governos têm que se apoiar nesses dados para prover os serviços. Dados se tornaram a moeda para as empresas.
business model, a forma de alavancar receitas. E as pessoas estão transmitindo dados bastante sensíveis, tanto financeiros como pessoais, nas plataformas. O controle de dados é mais importante do que nunca e vai continuar a ser cada vez mais. Então, como advogados no século XXI, nós temos que poder ajudar as empresas que estão tentando alavancar nesse sentido de lidar com dados e também lidar com as vulnerabilidades que advêm de dados. A tecnologia vai continuar a evoluir e a segurança de dados, tanto no setor público como privado, terá que enfrentar novas vulnerabilidades. Nós vimos isso nesse congresso nesses últimos dias. Trata-se de uma questão nacional no Brasil e também uma questão comparativa no cenário internacional. A gente está vendo a legislação em níveis distintos. O projeto de lei de proteção de dados do Brasil, o que está sendo debatido na Índia, que também é bastante transformador em termos da legislação. A Europa liderou grande parte desse processo, mas nós estamos vendo componentes nacionais distintos surgirem. Isso vai ter um impacto nos nossos clientes que agem em escala global. A mesma coisa, fake news, que foi um assunto de discussão, informação, a desinformação, que também é um assunto global e que também abrange as questões de direitos humanos e outras questões, mas certamente questões econômicas também. E nós temos que pensar não apenas com abordagens nacionais em bases individuais, mas também em arcabouços globais que nos permitam usar a experiência de terceiros, pois essas questões estão além das fronteiras. Quando nós pensamos sobre exclusividade e proteção de dados, aí também há uma interseção de dados, segredos comerciais, concorrência desleal, de uma forma que às vezes a gente ainda não percebeu. E é interessante ver como essa questão de dados é crítica e cada vez mais vai ser crítica. Eu vou falar um minutinho sobre um outro desafio que estamos enfrentando no momento, que é a saúde pública. A pandemia foi um grande exemplo do que um dos meus colegas, Cox, diz que é um sistema de valores. Na medida que a gente pensa em vacinas, esses sistemas estão isolados, os dados não são compartilhados, não há uma internacionalização, não há uma liderança nas áreas tradicionais onde essa liderança existiu no passado. E mesmo dentro daqueles países que eram líderes historicamente, isso vem acontecendo. E o professor Koski mostra que o Covid não é apenas uma doença, mas também um grupo de sintomas, de problemas que a gente já podia estar detectando. Tem muitos tentando colocar a culpa em um ponto e outro, mas o que nós temos que fazer é pensar sobre formas mediante as quais nós podemos pensar em conjunto como advogados para mobilizar o capital humano no mundo, tanto nas economias mais voltadas para commodities, como em outras. Nós precisamos de redes de inovação, de ecossistemas que estejam globalmente interconectados. Também capital humano e criatividade para resolver os problemas que nos permita dar uma resposta coordenada a problemas afetando o mundo todo. E isso cobre não apenas saúde, mas segurança alimentar, mudança climática, e precisamos estar prontos para lidar com essas questões emergenciais à medida que elas aparecem. Nós temos a possibilidade de liderar os nossos clientes nessa direção para que novas alianças possam ser construídas. Um aspecto que é crítico é, sem dúvida, educação. Eu certamente tenho aí uma parcialidade, porque essa é minha área, educação, mas quando a gente frequentou a escola de direito, antes de chegar nesse ponto em que estamos hoje na nossa carreira, nós aprendemos o básico, o entremeio
da atividade do direito e diversos assuntos. Mas numa época de transformação digital, PI está sempre em transformação. Às vezes, se você for como eu, vai ficar pensando, poxa, eu devia ter estudado alguma coisa que não passasse por tanta mudança com propriedade intelectual, mas eu acho que seria muito chato. Essa área está sempre em mudança, independentemente do período temporal. E a gente vai ver, no decorrer da nossa carreira, uma transformação imensa, não apenas no caso digital, mas também do direito, do espaço e de toda a infraestrutura que nos dá suporte. O que nós estamos fazendo juntos, internacionalmente, pode nos dar um modelo. E eu acho que há formas mediante as quais a educação pode responder. Alguns dos desafios que existem têm que ser vistos como oportunidades. E a educação tem que mudar também, porque todos nós temos que estar envolvidos em aprender para juntos conseguirmos solucionar algum desses problemas. E tudo está relacionado a algum desses pontos que eu mencionei, um entendimento amplo de propriedade intelectual, da área técnica, parcerias globais amplas. A gente tem que parar de pensar em educação de uma forma mais restrita nos Estados Unidos, por exemplo, e sim uma educação nos Estados Unidos em parceria com o Brasil, a Índia e China, porque esses são os elos que vão nos tornar mais fortes. Precisamos envolver conversas com a indústria para avaliar as necessidades e saber o que nós estamos fazendo e o que vai acontecer logo ali na esquina, para que a gente possa ajudar os nossos clientes e também para o nosso desenvolvimento profissional. Temos que estabelecer redes globais e ter uma experiência em termos de oportunidades para aprendermos e estudarmos não apenas nos livros. E devemos ajudar uns aos outros, porque nós estamos evoluindo à medida que progredimos e as nossas redes, seja uma rede de ex-alunos, seja de principais atuantes no mercado, nós temos que atuar junto e somos, ao mesmo tempo, alunos e professores. Na nossa universidade, eu realmente fico muito orgulhosa do papel que nós temos em propriedade intelectual. E eu vou dar um exemplo que pode ser usado pelos senhores também, quando falarem sobre essa questão. Nós fomos colocados no 5º lugar em termos de propriedade intelectual nos Estados, programa de propriedade intelectual nos Estados Unidos. Nós temos um grande número de professores com essa especialização. Nós temos uma das melhores, ou a melhor biblioteca, ou a maior biblioteca do nosso hemisfério. Portanto, estamos muito orgulhosos desse trabalho. E temos muita experiência prática também. Nós tínhamos o Instituto de Propriedade Intelectual para um programa de verão, no qual nós tínhamos pessoas do mundo inteiro que vinham estudar junto com os nossos alunos norte-americanos. E nós relançamos esse programa no ano passado e vimos que nós podemos ter uma sala de aula global com alunos do mundo inteiro, compartilhando ideias, sendo interdisciplinar, compartilhando o problema dos problemas e talvez até conseguindo posições de emprego. Nós enfocamos licenciamento, patente, nuvem, inteligência artificial, área farmacêutica, de mídia, de jogos, são áreas distintas e nós temos professores dando aula do mundo inteiro e alunos também do mundo inteiro. E isso ajuda a adicionar valor para cada um dos nossos alunos, cada um dos advogados que participam. Nós temos também alunos que, no nosso programa, estão tendo experiência prática. Nós temos o International Technology Transfer Institute, que ajuda a construir esses ecossistemas que eu mencionei. Mais recentemente, a gente vem trabalhando com a Armênia, a Argélia, com Sri Lanka, para conseguirmos fazer esses ecossistemas que podem transformar a economia, da velha economia para a nova. Então, vocês como profissionais, se quiserem participar desse projeto,
podem entrar em campo e fazer alguma coisa nova que pode beneficiar você e o seu cliente. Nós temos também um trabalho de clínica, em que os nossos alunos participam do sistema norte-americano e podem também publicar artigos internacionalmente, o que dá uma excelente oportunidade de fazer um network. E nos nossos programas de pós-graduação, alguns de vocês até já conhecem os nossos programas, nós temos um mestrado, o Master of Law, o LLM, se eles estiverem fazendo o equivalente a um programa semestral. Nós oferecemos também essas mesmas opções online e residencialmente. E é possível também fazer uma combinação das duas coisas, para que esses cursos estejam disponíveis a todos. Nós montamos esse sistema. E tudo isso ocorre ao mesmo tempo que nós temos um resultado excelente em termos de nossa classificação como escola de direito. E a nossa experiência mostra que houve muito sucesso. Essa abordagem que eu mencionei, eu acho que ela é crucial para solucionar alguns dos desafios globais que nós enfrentamos no mundo. E também trouxe vantagens para líderes da área. Em várias empresas como Pepsi, Microsoft, Google, nós trabalhamos com todos. E esses líderes estão não apenas trabalhando conosco, mas contribuindo para educar a geração futura, para que nós possamos oferecer os tipos de cursos que se fazem necessários. É justamente aquela visão interdisciplinária que eu mencionei, uma visão global, tendo pessoas distintas com perspectivas diferentes. Eu posso ficar aqui falando horas, mas eu sei que vocês já estão no final, no encerramento do Congresso. Então, eu queria realmente dar os parabéns à BPI pelo programa fantástico que foi feito durante esses últimos dias no Congresso. É um grande testemunho, não apenas o presente da propriedade intelectual, mas também o futuro da propriedade intelectual com a transformação digital. Eu estou super entusiasmada, eu teria o maior prazer em fazer parcerias em qualquer iniciativa futura. Muito obrigada pelo convite que me foi feito. Muito obrigado, Megan. Foi uma excelente apresentação e eu tenho certeza que, além de Graça Aranha, com o nosso próximo orador, e Fernanda Magalhães, que também fez o convite, nós temos um grande número de pessoas na nossa plateia que frequentou a Escola de Direito Franklin Pierce. Eu fico muito feliz também em ver que o Congresso da ABPI discutiu a maior parte, se não todos os tópicos que você mencionou na sua apresentação, Megan. Então, blockchain, esporte, biotecnologia, privacidade. Então, estamos muito contentes que os nossos objetivos estivessem em linha com o mencionado. Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu vou apenas anunciar que, depois do Dr. Graça Aranha, eu vou dar alguns avisos sobre os números no nosso congresso e alguns detalhes dos participantes. Então, por favor, agora a apresentação do Dr. Antônio Campinos. Muito boa tarde a todos, desde Munique. Lamento não poder participar ao vivo neste evento, mas gostaria de enviar esta mensagem aos nossos amigos do Brasil e da BPI. Today I have been given an opportunity to say a few words to conclude this conference, where you've been discussing digital transformation, and to offer a few thoughts
Hoje eu gostaria de falar algumas palavras no encerramento do Congresso e também compartilhar algumas ideias. Eu acredito firmemente que a cooperação começa com solidariedade, com compreensão. Então, antes de irmos adiante, eu gostaria de dizer que as ideias de todos e a preocupação de todos é em relação aos nossos amigos brasileiros aqui no nosso Instituto Europeu. No momento, todos nós estamos enfrentando desafios no nível pessoal ou profissional, e como muitos, eu acredito que os problemas são solucionados principalmente com soluções conjuntas. Eu realmente acredito nisso e tenho o privilégio de estar numa instituição onde o ethos é parte da história. Nosso escritório de patentes surgiu quando os nossos predecessores escolheram acreditar no multilateralismo e criar um sistema europeu harmonizado capaz de dar apoio a uma Europa próspera e pacífica. E estamos vendo os resultados. No ano passado foi publicado um relatório mostrando como as indústrias que têm um uso intensivo de IPI contribuem. Os resultados são impressionantes. Essas indústrias contribuem com 45% do PIB da Europa, ou 6,6 trilhões. E essas mesmas indústrias geram, indireta ou indiretamente, 84 milhões de empregos, ou seja, 39% dos empregos na Europa com uma boa remuneração. Então, isso é tudo muito bom, mas nós temos notícias ainda melhores. Em tempos de incerteza econômica, as empresas que têm o uso intensivo de IPI tendem a ser mais resilientes. Eles enfrentam as tempestades melhor e se recuperam mais rapidamente. As estatísticas que analisamos de 2011 a 2013, vimos que mesmo durante crises sérias, essas empresas puderam lidar melhor com as condições difíceis do que o resto da economia. E são esses setores, essas indústrias que vão nos ajudar a seguir no pós-Covid. Então, é muito bom ver que a inovação está vibrante no Brasil e que teve um impacto muito importante na economia. De acordo com o índice de inovação de 2020, o Brasil está em 18º lugar entre as economias da América Latina e do Caribe, principalmente em índices de capital humano, pesquisa, sofisticação do negócio e conhecimento. Gostaria também de dizer que estamos muito impressionados com a estratégia nacional elaborada para a propriedade intelectual e com a visão ambiciosa do país em relação à PI. A inovação nos torna mais inteligentes, mais sustentáveis, e nós podemos, assim, enfrentar os grandes desafios do nosso tempo, como essa pandemia. É a inovação que está desenvolvendo vacinas e outros equipamentos médicos fundamentais, além das tecnologias para lidarmos com o vírus, como os sistemas de rastreamento. Então, estamos vendo o que propriedade intelectual pode fazer. Benefícios para a sociedade econômica, a gente precisa deles mais do que nunca. Mas sabemos também que, se nós quisermos continuar a beneficiar de IPI, há dois fatores que temos que continuar a impulsionar: cooperação internacional e transformação digital, sendo que esse último tópico foi justamente o assunto dessa conferência. Mas os dois são essenciais, porque juntos eles nos tornam mais eficientes como escritórios de patentes, como profissionais, como toda uma equipe. E, além da efetividade, eu gostaria de usar essa oportunidade para elogiar o INPI pela redução do backlog nos últimos 14 meses. Por isso, vai não apenas promover inovação no Brasil, mas também tornar o país mais atraente para os investidores estrangeiros, à medida que eles se beneficiam de um processo mais rápido de patentes. Assim, nós podemos garantir que eles estão usando os produtos dos nossos trabalhos, gerando economias e eficiências e produtos de qualidade. À medida que mais países reconhecem as vantagens dessa abordagem, nós vemos que, inclusive, houve um acordo com o escritório da região africana e foi feito, desde então, o número daqueles cobertos pelo trabalho do EPO chegou a 1,9 bilhões. Só na América Latina,
também o número é surpreendente. E esses acordos visam integrar cada vez mais o sistema de patente, ajudando os escritórios a aumentar a sua capacidade de produtividade e fazendo com que essas ferramentas e essas práticas desenvolvidas por esses escritórios possam ser usadas. Alguns países, como a Colômbia, usam o CPC, que nos permite uma maior precisão na classificação. Em novembro passado, nós celebramos um acordo com o CNIPA, que é o escritório da China. Esse acordo permite que os depositantes, fazendo depósitos em inglês, possam ter a EPO como autoridade de busca internacional. Isso faz com que nós sejamos o primeiro escritório de autoridade de busca fora da China. E vemos aí, portanto, uma marca dessa confiança no sistema europeu. E essa cooperação não seria possível sem a expansão e a melhoria do sistema de transformação digital. Nós vimos que não poderíamos ter continuado sem isso. Em março desse ano, 90% dos nossos 7.000 funcionários começaram a trabalhar de casa. E hoje, esse número continua por volta de 80%. Então, nós tivemos que acelerar a nossa transformação digital. E eu acho que o fato de que já tivéssemos começado esse processo nos colocou numa posição muito mais forte para responder à pandemia. O nosso departamento de tecnologia já tinha passado por um processo de enxugamento e já estávamos investindo no aprimoramento de pessoal. Na prática, isso nos coloca em uma posição para ter novos fluxos de trabalhos digital à medida que nós temos também novas ferramentas. E significa também um passo mais próximo de um sistema com base na internet, o que nós começamos com o nosso Patent Workshop, que é extremamente útil para todos. No final de setembro, o Patent Workbench se tornou a maior plataforma para as principais ações em termos da concessão de patentes. A transformação digital também nos ajuda a proteger os direitos legais dos depositantes. Usamos sistemas de videoconferência desde abril de 2020 e até o momento já fizemos mais de 1.000 procedimentos orais dessa forma. E agora estamos fazendo um plano piloto também para processos orais nos sistemas de oposição através do Zoom. Mas, obviamente, quando se fala de transformação digital, o que vai mudar o jogo é a inteligência artificial. E aqui há duas considerações que nós temos que discutir. Em primeiro lugar, como é que nós vamos lidar com esses aplicativos? Então, questões como, por exemplo, a autoria da invenção. Talvez vocês tenham tomado conhecimento de um caso, de um processo que ocorreu no início do ano, em que o nome do inventor era o nome de uma empresa. Esse processo foi rejeitado e está agora para recurso. Mas eu acho que justamente nós vamos ter que lidar com essas questões cada vez crescentes, combinando com uma forma de práticas bem estabelecidas, previsíveis e transparentes. E, tendo dito isso, a gente não quer continuar nessa discussão com os nossos parceiros internacionais e com os outros stakeholders. No momento, nós estamos promovendo intercâmbios para que nós possamos ter um trabalho conjunto. Nós temos agora uma força-tarefa sobre novas tecnologias emergentes. E, em novembro, nós vamos discutir questões relacionadas à inteligência artificial no nosso comitê de patente. A outra questão que nós estamos lidando na EPO é como nós estamos usando inteligência artificial no nosso escritório. Estamos usando tecnologia de rede neural artificial e também já estamos usando IA em outros aplicativos de patente e também para buscas. Mas no futuro, explorar como a inteligência artificial pode melhorar eficiência e qualidade. Por exemplo, ajudar no roteamento de um determinado arquivo para o membro mais competente para lidar com aquele arquivo. E na nossa plataforma PGP,
Nós também temos um sistema baseado em inteligência artificial que inclui recomendações dos examinadores, mas, ao final, o julgamento último será dos examinadores. A inteligência artificial é um suporte. O elemento humano terá a palavra final, porque essas ferramentas serão adotadas e nós vamos ver como a rejeição ou a aceitação vai estar nas mãos do examinador. Então, a palavra final fica com o examinador humano. E, para concluir, eu gostaria de dizer que essas conferências nos ajudam a continuar falando, continuar debatendo, continuar buscando formas de lidar com assuntos fundamentais da nossa época, sejam elas transformação digital ou outras, principalmente no momento esse em que o cenário internacional está mudando. E nós temos muitos motivos para refletir e avaliar como nós podemos ser eficazes num novo ambiente. Então, daqui a poucos meses, quando tivermos uma estratégia de operação, então, eu espero que certamente nós possamos receber dos senhores, depois da nossa publicação, feedback valioso, para que nós possamos crescer e sermos cada vez melhores. Muito obrigado, doutor Campinos. As suas palavras aí, eu estou vendo que nossos temas aqui estão bastante atuais. E a sua última menção, a importância de debater e discutir esses assuntos em congressos, webinars e outros eventos, é fundamental para nós todos que trabalhamos na área e para a indústria ou a academia, que também está comparecendo a esse nosso evento. Então, é um debate que se faz necessário e é importante aqui para nós no Brasil e para a nossa audiência toda que está espalhada por diversos cantos do mundo. Foi bom também a menção que o Dr. Campinos fez, a questão da discussão aqui no Brasil da Estratégia Nacional de PI, que eu tenho certeza que o Dr. Zé Graça Aranha vai tecer alguns comentários a respeito, né? Questão do backlog de patentes no Brasil, que está evoluindo, os assuntos de inteligência artificial, que é uma discussão que ocorre praticamente no mundo todo, discutido aqui também, né? Mencionou também o conhecido caso Dabus, né? Que está, eu mesmo não sabia disso, está sob recurso, não tem uma decisão final. Mas eu, antes de passar a palavra ao Graça Aranha, então eu queria fazer um agradecimento também, que eu deixei de fazer aqui a nossa comissão organizadora e todos que nos ajudaram de uma forma mais intensa aqui na nossa plateia. E agora eu passo as palavras ao Dr. José Graça Aranha para a apresentação dele. Muito obrigado, caro presidente Luiz Edgar Montauri, dear Dean Megan Carpenter, caro presidente Antônio Campinos, prezados amigos da BPI, em nome da OMPI e do diretor-geral Darren Tang, é uma grande honra participar dessa cerimônia de encerramento do 40º Congresso Anual da BPI. As an alumni from Franklin Pierce Law Center. Como ex-aluno da Franklin Pierce, hoje a Escola de Direito Franklin Pierce, da Universidade de Hampshire, é uma honra participar desse painel com a reitora. Eu posso dizer que eu já conheci todos os reitores desde o início da universidade nos anos 80. De longa data, Antônio Campinos e o Luiz Edgar Montauri. Nosso painel, ele tem um título muito abrangente, a PI, sobre a ótica internacional, e
e o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Muito se avançou nos últimos 5 séculos no campo da propriedade intelectual. Desde a primeira lei que começou a regular esse tema, em 1474, na República de Veneza, para a proteção dos vitrais feitos naquela região, desde essa primeira lei de patentes, muito foi feito, muito foi avançado nesses últimos 5 séculos. Ao longo do tempo, esse tema da propriedade intelectual vem sendo atualizado e adaptado aos avanços e transformações tecnológicas desses 500 anos. E tem se intensificado cada vez mais rapidamente, com cada vez mais rápido desenvolvimento da tecnologia, com a corrida na direção da transformação digital e da inteligência artificial. E essa velocidade ainda vai aumentar muito mais. Eu queria parabenizar a BPI pelo breve resumo nesse vídeo, nesse muito interessante vídeo desses 500 anos de história da propriedade intelectual. Acho que esse é um documento importante para que a BPI possa ceder para seus parceiros, para que eles possam fazer bom uso deles, claro, sempre indicando a fonte. O mundo passa hoje por modificações profundas. E a pandemia, que ceifou e ainda ceifa milhares de vidas, tem turbinado a velocidade das transformações atuais. O lado positivo, se é que nós podemos falar em algo positivo com essa pandemia, é que a pandemia tem intensificado sobremaneira a cooperação internacional em todos os sentidos. Um exemplo concreto é a busca de uma vacina que venha a atenuar e solucionar os danos causados pela pandemia do coronavírus. Evidentemente, essa corrida, a busca por vacinas eficientes, ela passa pelo sistema da propriedade intelectual. Ela tem como base o sistema da propriedade industrial, no caso. Graças ao sistema de patentes, cedo ou tarde, esperamos que mais cedo do que tarde, uma ou mais vacinas estarão disponíveis no mercado. Este tem sido o melhor exemplo, o atual, pelo menos, né, de cooperação internacional, da força do multilateralismo, como bem mencionou o amigo Antônio Campinos, da importância das organizações internacionais que cuidam do tema da propriedade intelectual, da importância das Nações Unidas e de suas agências especializadas. Por outro lado, de chocar que quando um constata que até hoje, nas cadeias de comando de alguns países, felizmente, poucos países, felizmente, terraplanistas, ou mesmo gente que questiona a cooperação internacional entre países, ou que questiona a importância da propriedade intelectual. Ainda há, hoje em dia. Em meu nome próprio, é importante que vou ressaltar isso, que é em meu nome próprio, eu digo que é estarrecedor ver que há pessoas que questionam hoje a cooperação internacional, que qualificam essa cooperação como um globalismo a ser combatido. Essa ideia confusa de globalismo, sem entender bem o que é isso, sem saber quem são os supostos inimigos, os inimigos da humanidade a serem combatidos, caminha na direção totalmente contrária do bom senso. É um pensamento mais retrógrado do que esse, mais distante da realidade, não existe, não há. A transformação digital e dos ecossistemas de PI eliminarão esse pensamento de tão pouco contato com
com a realidade dos fatos. O desenvolvimento cada vez mais acelerado da tecnologia encurtará rapidamente o caminho na direção da inteligência artificial, também já mencionados pela Dean Carpenter e pelo Antônio Campinos. A inteligência artificial vai estar cada vez mais presente em nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo será transformado. Desde as simples relações interpessoais, relações laborais, governança, manejo da máquina pública, transformação total das linhas de produção, transformação, inclusive, nas formas de lazer do ser humano. E qual será o instituto jurídico que estará no centro dessas transformações? Qual é o instituto jurídico que vai regular, que vai padronizar toda essa transformação? É a nossa propriedade intelectual. A PI, a propriedade intelectual, vai estar no epicentro desse novo patamar que nós vamos atingir em breve, que estamos apenas no começo da inteligência artificial. Tudo mudará. Os INPIs, as administrações nacionais de propriedade intelectual, os patent offices, passarão por mudanças radicais. Hoje, nós já temos mecanismos de cooperação que foram desenvolvidos ao longo do século passado, exames colaborativos, ainda, enfim, rejeitados por uma pequena maioria, por uma parcela cada vez menor, felizmente, mas mesmo esses exames colaborativos entre INPIs, entre administrações nacionais, eles acabarão fazendo parte do passado. Isso provoca uma repetição de esforços e que nos transforma em pequenas ilhas, em pequenas ilhotas, e esse arcabouço vai ter que ser modificado. Eu aproveito essa oportunidade para, novamente, em caráter estritamente pessoal, em meu próprio nome, fruto da minha experiência nesse tema, da minha formação jurídica, moldada no Law School, que a Dean Carpenter representa aqui hoje, mencionar a totalmente extemporânea discussão que acontece aqui no Brasil acerca da suspensão do parágrafo único do artigo 40 da lei brasileira. Os defensores dessa modificação, eu acho que são poucos, fazem um grande desserviço ao país. A curto prazo, se eles conseguirem isso, a curto prazo, se implementada, essa modificação resultará em mais um obstáculo à segurança e à estabilidade jurídica do país. Aliás, a segurança jurídica e a estabilidade jurídica foi muito enfatizada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, na sessão de abertura desse Congresso. A estabilidade jurídica é essencial para que tanto o empresário nacional como o estrangeiro invistam aqui no Brasil, quer dizer, para que eles invistam e, como resultado, para que paguem impostos, para que criem postos de trabalho, para que se inove aqui no Brasil. Essa modificação, essa supressão desse artigo é algo que tem que ser mostrado, porque muitas pessoas estão entrando numa discussão que é puramente ideológica, sem saber, vendo números que foram apresentados, calculados por diferentes setores de possíveis prejuízos que resultariam no fato de que esse parágrafo único seja implementado. É claro que se nós pegarmos 10 estudos de 10 diferentes instituições, nós vamos ver números totalmente diferentes, alguns mostrando prejuízo, como foi o caso desse, e outros mostrando um lucro extraordinário, que isso é o que mantém hoje o sistema de patentes ainda a chama acesa, é o que mantém a chama acesa do sistema de patentes hoje em dia aqui no Brasil. Uma eventual retirada seria um péssimo sinal
para os investidores em geral aqui no Brasil. E antes de pensar na retirada desse parágrafo único, né, o INPI deveria passar a conceder patentes em um tempo razoável. Aliás, concessão de patentes em tempo razoável é uma obrigação contida no acordo TRIPS da OMC, da qual o Brasil faz parte, e ignorada por nós há alguns anos, né? Ignorada, felizmente, também por nossos parceiros comerciais que, se estivessem mais atentos a essa questão, teriam começado um painel contra o Brasil na OMC. Lembramos sempre que a OMC é uma organização internacional que tem dentes, ela morde, né? Nenhuma das grandes economias do mundo, e das pequenas também, leva tanto tempo para que uma patente seja concedida. Nenhuma. Não há um país que leve o tempo que os 15 anos que o Brasil levava até recentemente e hoje os 8 anos que depois do esforço enorme vem sendo implementado pelas duas últimas administrações do INPI, pelo professor Pimentel e agora mais intensamente pelo professor Cláudio Furtado, esse prazo de 12, 15 anos tem sido reduzido, já conseguimos chegar a 8 anos, o INPI, um esforço enorme que o INPI tem feito, com o apoio do atual Ministério da Economia, do ministro da Economia, que os examinadores do INPI têm feito, conseguiram reduzir de 15 para 8 anos. Mas é inconcebível, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido que esse parágrafo único seja retirado hoje, enquanto ainda se leva 8 anos para conceder uma patente. Qualquer deslize, qualquer mudança ministerial, qualquer mudança da direção do INPI, isso poderá se arrastar novamente por um longo prazo. Quer dizer, então, eu acho que esse parágrafo único só deve ser retirado no momento em que o Brasil conceder patentes, como todos os outros países do mundo fazem, levam 2, 3 anos, 9 meses, enfim. E quando for esse o caso, o INPI concedendo patentes rapidamente, esse parágrafo único vai ser letra morta, não vai ser aplicado. Para concluir, eu aproveito a oportunidade para mencionar um evento que a OMP e a BPI estão organizando no dia 27 próximo, sobre o WIPO Green Acceleration Project. É um webinar, esse vai ser um webinar que para divulgar o projeto que a OMP tem levado a cabo, que desenvolve aqui na região com os governos da Argentina, do Brasil e do Chile, para facilitar o intercâmbio e o licenciamento de tecnologias verdes em áreas específicas e de interesse de cada país. Esse é mais um exemplo de uma cooperação internacional, uma cooperação profícua na área da propriedade intelectual. O presidente Montauri pediu que eu mencionasse alguma coisa rapidamente sobre a estratégia nacional que vem sendo desenvolvida aqui no Brasil por iniciativa do Ministério da Economia, uma iniciativa louvável do Ministério da Economia. Muitos países já fizeram isso, muitos países fazem isso, economias desenvolvidas para desenvolver um determinado setor da tecnologia, economias em desenvolvimento como a nossa, países como o Japão, como a Suécia, como Israel, como a Índia, Coreia do Sul, Peru, Brasil, Chile, tantos outros, Camboja, Vietnã. Vietnã houve um tempo que levava quase tanto tempo para conceder uma patente como nós. Levavam mais de 10 anos. Hoje em dia, as coisas estão bem melhores. Quer dizer, então, é importante, essa estratégia nacional é algo importante para ser discutido agora. Mas nós temos que ver o seguinte, devemos seguir o exemplo daqueles que deram certo. Não, por favor, o exemplo que o Brasil vem dando ao longo dos últimos anos, quer dizer, que chegou a esse estado de coisas, que até
3, 4 anos atrás, o Brasil levava 15 anos para conceder uma patente. Quer dizer, isso não é bom, isso é implementar a propriedade intelectual de maneira ideológica, com uma visão muito, muito rasa, superficial do tema, sem conhecer o tema. A Dean Carpenter mencionou várias vezes a importância dos advogados continuarem estudando esse tema, e quando o assunto é debatido, é pensado entre outros setores, quer dizer, eles não levam em consideração uma série de aspectos que têm que ser examinados e com muito cuidado. Quer dizer, que nós precisamos, é uma grande oportunidade que o Brasil tem agora de desfazer, de eliminar esse entulho burocrático que tem sido que foi colocado, foi criado, foi acumulado ao longo desses últimos 40, 50 anos, né, com essa ideologia de que patentes não servem para inovar. Aliás, as patentes bloqueiam a inovação. O sistema de patentes é a visão mais irreal, mais equivocada, mais absurda. Não existe, não há. Nós vamos, então, continuar esse exemplo que nós fazemos, que não deu certo, ou nós vamos seguir o exemplo da Coreia do Sul, do Japão, Israel, Singapura, Suécia, que o Chile está começando agora, da China. A China, há 40 anos, não tinha sistema de propriedade intelectual, zero. Nós temos um sistema de patentes desde 1809. Fomos o 5º país do mundo a adotar uma legislação de patentes. E olha onde nós estamos. E quando comparamos com a Coreia do Sul, o que era um país rural, como foi mencionado há poucos minutos no painel anterior, era um país rural até os anos 60. A partir daí começaram a desenvolver, começaram a ver, temos que proteger a inovação, temos que ser um país inovador, precisamos. E em 80, a Coreia do Sul investia a mesma quantidade do PIB que nós investimos em pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, no governo Sarney, nesse painel anterior, eu tive a oportunidade de mencionar, na segunda metade da década de 80, o ministro Renato Acher, e depois os saudosos ministros Renato Acher e Luiz Henrique da Silveira, lutaram no governo para que o Brasil investisse mais em pesquisa e desenvolvimento. E conseguiram. Naquele momento, nós seguíamos para e passo com a Coreia do Sul. Mas depois esse assunto foi deixado de lado e o investimento em pesquisa e desenvolvimento, e hoje nós estamos investindo aí cerca de 1%. A Coreia do Sul investe mais, investe 3%. A Coreia do Sul hoje tem um desenvolvimento tecnológico, inova, é uma barbaridade. A Índia, um país muito parecido com o nosso, com muito mais gente, a população 6 vezes maior do que a nossa, investe em pesquisa e desenvolvimento, tem resultados ótimos com o sistema de patentes.